Olá pessoal, agora eu estou aqui com um cara muito especial, meu amigo Harley Nonato de Oliveira. Seja bem-vindo ao podcast Agrociência. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, Fábio. Prazer, Harley, sempre um prazer. Que legal, cara. E é um bate-papo mais que especial porque nós estamos falando de 49 anos de Embrapa. 49. Que história, hein? Que história. E... Embrapa Agropecuária Oeste, né? Embrapa Deixa Agropecuária claro isso. Oeste. A Embrapa comemorou em abril agora, recente, seus 51 anos, né? Então, ou seja, 2 anos após, a unidade estava sendo instalada no estado até então de Mato Grosso, inicialmente com unidade não como unidade da Embrapa, mas de uma extensão, né? O EPAI, chamada de UEPAI, e desde aquele momento instalada, uma história que foi contada, né? Contribuindo para o avanço, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e, principalmente, nós estamos também oportunizando essa data para fazer o lançamento de um livro. Olha aí! Contando... Que livro é esse? Me conta! Contando uma parte da história da Embrapa. Né? Contando, ouvindo os colegas ouvindo os produtores, relembrando alguns fatos que ocorreram, né? nessa história. Esse livro é de autoria de quem? Quem é o autor dessa obra? São vários autores, né? Ele tem como um dos organizadores que contribuiu na organização disso, mas são outras pessoas também, mas o Fernando Lamas, né? Fernando Mendes Lamas, nosso pesquisador, participou dessa contribuição para que esse registro fosse feito e, inclusive, eu tive a grata oportunidade de estar aí à frente não só da unidade, né, mas nesses 2 momentos históricos, 50 anos da Embrapa e os 49 agora da Agropecuária Oeste, caminhando aí para os seus 50 o ano que vem. Bodas de ouro. Bodas de ouro. Então, Oeste. Nós estamos aí, principalmente nos 49, olhando e refletindo sobre esse tema. Inclusive, fiz questão de fazer uma apresentação desse livro justamente falando isso, que a história que não é contada pode vir a ser esquecida. Não é lembrada, porque exatamente. As pessoas vão, né, se desligam, vão seguindo outros rumos. E é interessante, porque, assim, inclusive, eu falo que essas datas, assim como o nosso aniversário, devem servir para uma reflexão. Né? Sem dúvida. De você olhar para o passado, ver como é que anda a situação atual, refletir sobre o futuro, prospectar sobre o que devemos fazer, né, diante de novos cenários, mas é muito importante a gente rever, revisitar e registrar esses momentos. Sem dúvida. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, eu particularmente tenho 16 anos de casa, fiz agora em junho, e hoje nós somos 120 empregados aqui, comigo. E nesses 120... me surpreendeu quando a gente fez um levantamento, e o setor fez um levantamento. A Embrapa Agropecuária Oeste, ao longo dos seus 49 anos, registra 337 empregados. Olha aí, daqueles que foram entrando desde e o seu início, né, que os que entraram, que saíram. E eu falei, poxa, eu estou há 16 anos aqui. Se hoje eu convivo com 119, nesses 16 anos, será que eu convivi com mais uns 40? Olha só, ou seja, eu não convivi nem com metade. Pois é. Então tem muita história ainda para ser contada, né? Para ser contada e que já foi contada e que às vezes nós que entramos não temos ciência dela. Então é importante a gente registrar e ter esse histórico, né? Sem dúvida nenhuma. De contribuição de cada um, do que foi feito, os ganhos e relacionar não só as pessoas, mas as parcerias, né? O resultado de tudo aquilo que foi feito. Exato. Ô Harley, você está me dizendo que é importante contar a história e o podcast Agrociência está aqui para contar essa história dos 49 anos, indo para 50 anos da Embrapa Agropecuária Oeste. Você, enquanto pesquisador, há tanto tempo aqui, me conta uma história que marcou o Harley Nonato enquanto pesquisador nesses 17 anos que você mencionou? 16 anos. 16 anos que você está aqui na Embrapa. O que marcou o Harley nesse período aí? Vamos contar um pouco de história. A grande marca para mim
foi vir para a Embrapa. Era um sonho desde estudante. Acho que eu já tive até uma outra oportunidade de estar comentando isso com você. Era a idealização de um sonho de estudante quando eu conheci a Embrapa. Os caminhos me levaram para outros destinos, mas quando a gente pensa e quer, as coisas acontecem. E um belo dia eu recebo uma ligação e falo assim: olha, eu fiz um concurso, você está sendo chamado para vir trabalhar aqui em Dourados, você topa? Eu não pedi nem tempo para pensar, né? Eu falei assim: estou indo, que dia que eu tenho que estar aí? Então acho que uma grande marca foi vir para a Embrapa, né? Porque era uma expectativa grande que você criou, né? E realizou aquele desejo. Desde estudante. E o mais interessante é que tem uma frase que fala que a vida começa aos 40. E eu abandonei uma carreira, inclusive de gestor dentro de uma instituição privada, né? Apesar de ter toda uma formação para pesquisa, de ter o mestrado, doutorado, e atuar, inclusive, no Espírito Santo, trabalhando enquanto pesquisador, eu acabei indo trabalhar no setor florestal e me tornei ali dentro um gestor de uma das unidades de produção do setor. E voltei para cá, vim para cá no intuito de ser pesquisador, mas houve um chamamento, uma oportunidade que me levou a essa posição de gestor. E se por um lado eu me ressentia eu estou saindo um pouco até do motivo de ter ido, mas também abre horizontes, né? Oportunidades, a gente vislumbra oportunidades para que a gente possa potencializar todos os trabalhos que são realizados aqui, para que a gente possa levar tudo que está sendo gerado aqui, para a gente vislumbrar das oportunidades, dialogar e dentro desses 49 anos, especialmente dentro desse período que você fala, a minha vinda é muito importante para mim, mas hoje eu destaco as parcerias que são firmadas, as oportunidades, por exemplo, essa interação que nós temos hoje, né? Então, isso é de fundamental importância. A gente tem que, com parceiros e no relacionamento com as pessoas e com o setor, a gente estreita no sentido de melhorar na busca por soluções daqueles gargalos que eles encontram, da gente prospectar soluções das demandas que a gente recebe hoje de uma sociedade totalmente diferenciada, né? Que busca e enxerga que os produtos devem ser muito mais que produtos, mas que eles levem consigo um registro da consciência na produção. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças e, principalmente, esse relacionamento. Não adianta eu gerar e não levar a informação. E essa informação, então, mais uma vez, a gente destaca, se não são as pessoas, se não são as instituições unidas em prol de um objetivo único, a gente perde o objetivo maior. Não evolui, não prospera, né, Harley? Eu ia te fazer uma pergunta agora, mas dada as suas falas desde o começo do nosso bate-papo, já é implícita aqui, já é explícita, na verdade, a sua resposta, né? Aquele sentimento de pertencimento, de orgulho, de pertencer a essa instituição nacional que é a Embrapa, né? Para todos nós que somos apaixonados pelo agronegócio, a Embrapa, ela é um motivo de orgulho para todos nós, né? Desde lá a sua fundação, com o saudoso Alisson Paulinelli, né? E agora, vendo você dar essas respostas, né? Tudo que você mencionou aí, acredito que esse sentimento de orgulho e pertencimento é muito presente aqui dentro, né, Harley? Me conta, é real isso? As pessoas têm orgulho de trabalhar na Embrapa? Com certeza. Ou pelo menos deveriam? Com certeza. Eu acho que o sentimento de pertencimento, mas talvez seja uma mescla de sentimentos, né? Porque também não adianta eu ter o sentimento de pertencimento por algo
que você não vê que está contribuindo. Com certeza. Né? Os resultados, né? Então, assim, o fato de toda a história que nós temos, mas principalmente vislumbrando o futuro, mas também do poder e da capacidade de poder gerar resultados realmente relevantes que reforcem não só a nossa instituição, mas que contribuam para o desenvolvimento do nosso país. Produção de alimentos, sobretudo, né? A fome é algo difícil, né? Só quem sente sabe. Imensurável, incalculável. Então, isso aí contribui muito para esse sentimento, né, de orgulho e de pertencimento. Que então, bacana. acho que isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E a gente já contou um pouco de história, já falou de tudo que a Embrapa tem produzido nesses mais de 50 anos. Vocês aqui com 49 anos de história, completando hoje. Completando hoje. 13 de junho de 2024. 13 de junho. Só para um dia depois do Dia dos Namorados e no dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro. Então, é um casamento da Embrapa com a sociedade brasileira. É isso aí. E agora, pensando no futuro, né? A gente estava falando aqui, batendo um papo com outros convidados, estávamos falando de agricultura 4.0. A Embrapa está acompanhando, está conseguindo acompanhar isso? Tem planos para desenvolver projetos, pesquisas voltadas a essa tecnologia que está tão presente no campo? Vocês têm outras unidades, Brasil afora, focadas especificamente nisso, né, Harley? Como é que está a Embrapa nesse segmento? Eu acho que pensando em futuro. Sim, acho que o fundamental o mundo está mudando, né? Então, eu falei que a gente tem que estar atento a essas mudanças, dessas cobranças, e o digital, ele traz, inclusive, uma facilidade de adoção de algumas tecnologias, né? Mas sempre importante frisar que, às vezes, se passa a sensação que a tecnologia está resolvendo aquela tecnologia que está disponibilizando. Na realidade, existe uma tecnologia que está disponibilizando uma outra tecnologia que viabiliza aquilo. Então, é igual aquela brincadeira, né? Quando você vai no supermercado e abre uma caixinha de leite, esse leite veio fruto de uma tecnologia, né? Toda desenvolvida na produção do leite através, especialmente, de uma vaca leiteira. Então, a gente tem que recordar desses pontos, né? Então, às vezes, na correria do dia a dia, especialmente nas grandes cidades, se esquece disso. As pessoas não se dão conta que o leite não dá na caixinha, né, Exato, né? Tem toda uma tecnologia e um trabalho, um suor antes disso. Exato. O suco não é uma essência, né? Exatamente. Ele vem de uma fruta que tem toda uma tecnologia de produção. Então, uma das grandes missões da nossa unidade é trabalhar nesses sistemas que possam subsidiar e permitir uma produção especialmente calcada nas novas exigências que a sociedade impõe e que as próprias mudanças climáticas têm nos desafiado. Então, quando a gente fala, vou falar especificamente desse ano, a Embrapa Agropecuária Oeste lançou uma tecnologia do antecipasto. Sim. Né? Então, ela traz consigo várias características muito importantes para o momento. Então, em relação, ela é um sistema intensivo que você consegue produzir grão e, ao mesmo tempo, você pode ter um alimento antecipado e fugindo de uma condição climática não adequada para o desenvolvimento de uma forrageira, de forma que você consiga produzir alimento para fornecer para o gado e assim você ter, mais uma vez, um outro alimento. E esse mesmo sistema, ele também proporciona uma proteção do solo, diminuindo, inclusive, evapotranspiração, salvaguardando a água, né? Que é o nosso... Que é o bem mais precioso para a agricultura, para a então, pecuária. Você vê que as nossas grandes tecnologias, o objetivo das nossas ações dentro desses sistemas tem buscado, tem como objetivo isso, salvaguardar a água, produzir de forma sustentável, equilibrada, de forma a atender não só as necessidades
que são impostas pela sociedade de um modo geral, mas também de garantir a produção diante de desafios grandes que nós estamos e os produtores estão tendo. Que bacana. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o antecipasto, que é esse assunto que ele mencionou agora, se você der uma olhada nas nossas redes sociais ali, nós fizemos uma entrevista, um bate-papo aí com o pesquisador aqui da Embrapa Agropecuária Oeste, que nos explicou exatamente em detalhes o que é esse antecipasto, como é que ele funciona, como o Harley estava comentando agora há pouco. Então dá uma olhadinha nas nossas redes sociais que você vai aprender um pouco mais sobre isso. Harley, para a gente encerrar, eu acho que eu posso falar em nome de todos os brasileiros e estrangeiros que tomam café da manhã, almoçam e jantam. Meus parabéns pelos 49 anos de Embrapa. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui, dentro dessa casa e diante de você. Parabéns mais uma vez. A gente agradece a parceria, né, e a oportunidade de estar aqui mostrando mais uma vez um pouquinho de tudo que a gente busca fazer com muito comprometimento e buscando sempre o melhor para esse grande país que é o nosso país, o Brasil. É isso aí, pessoal. Eu conversei com Harley Nonato de Oliveira, ele que está adiante aqui da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todos.